da CPI da pandemia. Houve ex-ministros da Saúde na terça-feira, dia 4. Na primeira reunião de trabalho da CPI da pandemia, essa CPI aprovou a convocação do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e dos 3 ocupantes da pasta que antecederam o Marcelo Queiroga. Vão falar Eduardo Pazuello, Nelson Taiti e Henrique Mandetta. Os depoimentos serão na semana que vem. A CPI também aprovou em bloco cerca de 100 pedidos de informações. Tem matéria e você acompanha o detalhamento dessa notícia agora na tela da Ceará News. Mais uma vez, senadores da base governista lançaram mão de questões de ordem. O senador Ciro Nogueira queria adiar a votação de convocações. Qual é a nossa sugestão? Que nós votássemos tudo que for necessário para a realização das sessões na próxima semana. Todos os requerimentos de informações. Mas no que diz respeito a plano de trabalho e convocação de outras pessoas que não serão ouvidas na próxima semana, nós gostaríamos de mais tempo, uma reunião subsequente, até porque o plano de trabalho foi entregue apenas ontem à noite. O senador Marcos Rogério alegou que a CPI não poderia funcionar a não ser de forma presencial. Isso sem considerar a necessidade de sigilo de alguns depoimentos, bem como da separação de testemunhas. Não há como, sem ser leviano, assegurar que o depoimento desse tipo não acabem sendo vazados, por mais que se busquem garantias tecnológicas. Esses problemas existem mesmo na interação entre os senadores da CPI, fundamental para o bom andamento dos trabalhos, que fica extremamente prejudicada se não for presencial. Ou seja, tudo conduz à impossibilidade da realização da CPI de forma não presencial, se deseja que ela atinja verdadeiramente seus objetivos. Hoje só há uma situação em que se questiona o trabalho remoto da Justiça brasileira, que é a audiência de custódia. Portanto, todo o resto da Justiça brasileira tem funcionado de maneira remota. Portanto, esses argumentos, no momento de pandemia e no momento extraordinário que vivemos, eles não se sustentam. O relator reclamou. Uma evidente obstrução. Essa comissão parlamentar de inquérito era para ter sido instalada em fevereiro. Os senhores não quiseram a instalação, nem o governo. Não quiseram. Nós tivemos que conquistar a instalação no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, até para começar nossos trabalhos, hoje nós chegaremos a 400 mil mortos. Antes de qualquer coisa, nós temos que saber o que é que nós podemos fazer, esta comissão parlamentar de inquérito pode fazer, para que a gente atrase esse calendário. Nada de procrastinar, absolutamente. É legítimo, até porque eu não entendo como é que se faz uma acareação tecnologicamente. Vai que o sinal na hora cai, na hora de uma resposta importante. A gente sabe como é que funciona o inquérito. Então, tem certas situações que não tem realmente como você fugir. Essa é uma questão óbvia. Resolvidas as questões de ordem, o relator propôs a votação dos requerimentos com pedidos de informações ao governo e às autoridades sanitárias de Manaus, que ele já tinha apresentado na primeira reunião. Aí teve momentos de tensão. Alguns senadores queriam que fossem aprovados em bloco todos os pedidos de informação e não apenas os apresentados pelo senador Renan Calheiros. O que nós queremos, porque senão eu vou ter que recorrer ao regimento, que talvez tenha sido até produzido pelo senhor, foi o senhor que redigiu esse regimento. O artigo 108, que impede até a votação desses seus requerimentos, porque ele não estava no sistema há 48 horas antes. O que eu quero é que seja votado todos os requerimentos em bloco. O que o senhor quiser destacar para que seja votado separadamente, tudo bem, não tem o menor problema. O senhor destaca, nós votaremos separadamente. Tem que ver se o senhor vai apreciar também os que vieram diretamente do Palácio do Planalto, que a imprensa está divulgando hoje. Nós não podemos votar requerimento para tirar o foco da investigação que nós estamos fazendo. O Brasil não vai perdoar nenhum dos senhores. Senhor presidente, o foco da CPI não pode ser aquele que é dado pelo relator. Os dois requerimentos da CPI, senhor presidente, foram subscritos pelos senadores. Não pode ser o que veio do Palácio Planalto. Os requerimentos apresentados pelo relator foram aprovados e as informações deverão ser encaminhadas à comissão em um prazo de 5 dias úteis. Foram aprovadas também
as primeiras convocações e as datas dos depoimentos foram marcadas. Os ex-ministros Henrique Mandetta e Nelson Teich serão ouvidos na terça-feira da semana que vem. Na quarta, será a vez do ministro Eduardo Pazuello falar à comissão. Na quinta, os senadores vão ouvir o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Todos falarão à CPI como testemunhas. A convocação do ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo, Fábio Van Garten, foi adiada.